que acontece? Vocês não vão ter a chance de ouvir isso em outro lugar. Vocês me dão mais 10 minutinhos? Quem está falando isso? Não, eu fui abrir o grupo aqui do YouTube. Estamos ao vivo aí. Elias, desliga o seu celular, Elias. Estamos ao vivo, canal Ai Palavras, mais um programa, Encontro com o Escritor. Hoje nós temos o nosso 11º encontro. Ana, Wanderson, Elias, já são vários encontros aí, hein? Então, 11º encontro hoje, marcado com a presença do nosso convidado, que é o professor e historiador Johnny Langer, professor da Universidade Federal da Paraíba, e que desenvolve estudos sobre cultura e história viking e escandinava. Então, assim, já agradecendo demais a presença do professor Johnny Langer, que com certeza hoje vai dar uma verdadeira aula para nós, né? E que vai tirar dúvidas também aí da nossa plateia, né? Do público que nos acompanha, público super qualificado que tem acompanhado as edições do Encontro com o Escritor. E hoje, inclusive, né, nós temos conversado também que o Encontro com o Escritor é também um espaço para a gente receber escritores de literatura, mas a gente tem recebido também letristas que fazem canção, a gente tem recebido também, obviamente, né, personalidades acadêmicas extremamente relevantes para a gente pensar questões literárias e culturais. E é o caso do nosso convidado de hoje, o professor Johnny Langer. Então, antes de iniciarmos a nossa conversa, aquela abertura de sempre, né? O programa Encontro com o Escritor consiste em um bate-papo ao vivo com escritores da atualidade, a fim de conversar sobre sua obra, processo criativo, influências e perspectivas. O público é convidado a interagir pelo chat, deixando perguntas e comentários. O programa Encontro com o Escritor vai ao ar toda a última semana do mês, sempre trazendo um convidado, seja do contexto regional ou do contexto nacional, como é o caso do nosso convidado de hoje, o professor Johnny Langer. O canal Ai Palavras é organizado por professores que são membros do grupo de pesquisa Literatura, História e Sociedade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul e também é uma ação diretamente vinculada ao Pen Club Centro-Oeste, por meio do seu Comitê de Liberdade de Expressão. Então, quem está chegando aí, talvez pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, inscreva-se no nosso canal, participe pelo chat, conheça nossos conteúdos. No nosso canal a gente tem também leituras de poesia, a maior parte delas aí na bela voz da professora Ana Arguelho, né, vídeo, poemas preparados aí também como conteúdo muito especial para quem acompanha o nosso canal. Ative também o sininho de notificações e vamos aí apresentar rapidamente o nosso convidado de hoje, tá bom? Se quiser, bom, dá para dar uma percorridinha aqui só para a gente ver quem já está ao vivo, ó. Ai, mas tem um grupo maravilhoso aí. Ó, tá o Henrique Pimenta. Você conhece o Henrique Pimenta, Ana? Eu? Henrique Pimenta, meu amigo. Ele não podia faltar. Henrique Pimenta é um escritor nosso, Johnny Langer, do Mato Grosso do Sul. É um contista maravilhoso e um poeta maravilhoso também. Delas Neve Daspet, poeta, nossa, uma das maiores poetas do Mato Grosso do Sul também, e presidente do Pen Club e da APLANS, que é a Academia Feminina de Literatura e Artes do Mato Grosso do Sul. Aí nós temos a Carmen Lúcia Dias, que é também uma poeta muito boa aqui nossa. Temos a Yara Augusta, que é doutora em educação e que nos acompanha fielmente, é uma pessoa de uma cultura muito grande. Temos também ainda aqui a Luciana de Campos. Temos o James Jorge Barbosa Flores, que vai ser o nosso próximo convidado. O James é escritor. Uhum. Trabalha com as nossas fronteiras, é uma beleza o trabalho do James. Acaba de lançar um livro, né, James? Então é isso. Por enquanto, a Luciana, Léa Silva,
Lígia, sejam bem-vindos aí, bem-vindas, pessoal, ao nosso canal. O nosso grupo aí de assistentes e de participantes é um grupo muito seleto, sabe? É um grupo muito especial. Então, isso aí. Nós estamos realmente é um grupo. o John, Johnny Langer é historiador e professor da Universidade Federal da Paraíba, coordena o Núcleo de Estudos Vikings e Escandinavos, que é o NEV, e edita o periódico Scandia Journal of Medieval Norse Studies. É autor de vários livros, sendo o mais recente deles Heróicos Guerreiros, a História da Era Viking, que é desse ano. Johnny é mestre e doutor em História pela Universidade Federal do Paraná e pós-doutorado em História Medieval pela USP. Como professor da Universidade Federal da Paraíba, atua principalmente nos seguintes temas: História e Arqueologia da Era Viking, Mitologia Nórdica, Recepção de termos nórdicos antigos. Publicou já em revistas acadêmicas na Dinamarca, Suécia, Inglaterra, França, Rússia, Portugal, Espanha, Itália, Argentina e em dezenas de periódicos brasileiros. É autor dos seguintes livros: Heróicos Guerreiros, que é desse Odin, uma história arqueológica da Dinamarca Viking, que saiu pela editora Vozes em 2024. As religiões nórdicas da era Viking, também pela Vozes em 23. O Sagrado Nórdico em 2018. Na Trilha dos Vikings, 2015. Fé Nórdica, 2015. Deuses e Monstros e Heróis em 2009. Também organizou os livros Guia da Escandinávia Medieval, 2021, Dicionário de História das Religiões na Antiguidade e Medievo, em 2020, Dicionário de História e Cultura da Era Viking, em 2017, Desvendando os Vikings, em 2016, e Dicionário de Mitologia Nórdica, em 2015. Tem também Deuses, Xamãs e Animais, que foi lançado em 2018. Bom, talvez eu tenha esquecido algumas coisas importantes, depois o próprio Johnny pode mencionar se eu esqueci alguma coisa aqui nessa apresentação inicial, mas só por essa apresentação acho que vocês já podem perceber, né, o grau de importância do nosso convidado para discutir a temática, né, ou os temas que ele se propõe, especialmente sobre cultura escandinava, nórdica e viking, né? Então, pensar as relações entre mito e literatura, né, discutir essas intersecções, a gente não poderia ter selecionado um convidado mais especial do que Johnny Langer. Seja bem-vindo, Johnny, ao programa Encontro com o Escritor. Quiser fazer uma saudação inicial? Muito obrigado. É uma grande alegria poder participar aqui do programa, né? Espero que nós possamos falar sobre muita coisa, né, envolvendo literatura, história e sociedade, né, da Escandinávia, da Idade Média, nórdica, enfim, dos vikings, né, são temas assim muito atuais, no sentido que há um interesse público muito grande por esses temas, né? Então, são questões e recortes que precisam sempre ser discutidos, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Vamos lá, então. Passar só para uma saudação inicial aqui também dos meus colegas de trabalho aqui no canal Ai Palavras, professora Ana, depois Elias e depois o Wanderson, que também vai fazer já uma apresentação inicial também sobre a obra do Johnny, para a gente começar a nossa conversa. Ana. Eu vou fazer a minha saudação oficial. Boa noite, professor. Satisfação em revê-lo e obrigado por aceitar nosso convite. Antes que você nos conceda a oportunidade rara de escutarmos um pesquisador do seu quilate a nos falar desse universo escandinavo, eu quero agradecer honrada a sua presença neste canal. Essa vasta pesquisa que você desenvolve interessa sobremaneira porque não é comum nas pesquisas sobre a Idade Média a menção aos nórdicos e a sua história, mitos, arte, religião, cultura, enfim. Pelo menos por onde eu caminhei, pesquisando a Idade Média, eu sempre senti essa lacuna, até conhecer o seu trabalho.
conhecer as suas obras, o NAVE, que é o seu grupo de pesquisa, e o Boletim de Notícias Asgardianas, que é o que eu mais acompanho. Então, seja bem-vindo, e é um prazer estar aqui para te ouvir. A gente já teve essa oportunidade quando o Wanderson fez o mestrado dele, porque nós o convidamos para fazer parte da banca, o que acrescentou demais no mestrado, no trabalho do Wanderson, e até por isso nós pedimos que você faça o prefácio do nosso próximo livro, não é? Que trata da Idade Média, que trata dessas temáticas, passam por essas temáticas. E, como disse o Wanderson e o Volmir, será um prazer recebê-lo pessoalmente aqui em algum momento. Mas, por enquanto, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. É muito bom tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu é que sinto honrado por poder estar aqui. Boa noite, professor Johnny Langer. Eu não o conhecia, né? É um prazer imenso estar te conhecendo e, evidentemente, depois partir para as tuas obras. Vi algumas coisas, inclusive algumas pesquisas, né, que eu acabei fazendo, me deparei com o teu nome. Então, de fato, você é uma autoridade para falar naquilo que se propõe, né? Boa noite para o nosso grupo também, né? O grupo que assiste o Ai Palavras, né? Boa noite para todos que estão nos ouvindo, né? Sintam-se à vontade também para fazer perguntas, para poder inquirir o nosso convidado, Johnny Langer. Vai lá, Wanderson. Obrigado. Boa noite também a todos. Primeiramente, obrigado pela palavra. Me quero, antes de tudo, dirigir aqui a minha saudação aos companheiros de jornada aqui do Ai Palavras, o professor Volmir, a professora Ana, o professor Elias Borges, que estão sempre presentes aí com as leituras, com as perguntas e com as suas sensibilidades, construindo aqui esse espaço privilegiado para a literatura. Uma saudação especial a você que nos acompanha aqui pelo canal, confrade, professor, estudante, pesquisador ou amante da literatura. Que bom ter você mais uma vez aqui conosco para celebrar a palavra, a literatura em suas múltiplas formas, sentidos e ecos. Sejam todos muito bem-vindos ao Ai Palavras, nosso espaço dedicado à literatura sul-mato-grossense, brasileira e universal, onde a criação literária é celebrada em sua potência criadora, histórica e transformadora. Hoje, temos a honra de receber um convidado especial, cuja obra é uma referência incontornável para os amantes da literatura e da literatura medieval e também dos estudos do imaginário, o professor, historiador e pesquisador Johnny Langer. Professor Johnny, seja muito bem-vindo ao Ai Palavras. É uma alegria e uma honra recebê-lo nesse espaço para falarmos dessas palavras tão antigas e tão atuais. Destacamos aqui que a literatura medieval ocupa um lugar central na formação de todo o imaginário ocidental. É nela que se encontram as raízes das grandes narrativas que moldaram não apenas os estilos e gêneros literários, mas também as visões de mundo, os arquétipos, as estruturas simbólicas que atravessam os séculos. É nesse período que germinam as grandes sagas, verdadeiras epopeias nacionais, as canções de gesta, os romances de cavalaria, os mitos heróicos e religiosos que alimentaram a criação artística por toda a idade moderna e seguem vivos na contemporaneidade. A literatura medieval não é apenas um relicário de textos antigos. Ela é a própria gênese da literatura ocidental, uma fonte inesgotável de formas narrativas, poéticas, filosóficas, que continuam inspirando até hoje escritores, artistas e pensadores. Compreender essas obras é também compreender os alicerces do que lemos, criamos e sonhamos.
O professor Johnny Langer aproxima-se da literatura nórdica por meio aí do seu olhar histórico e cultural e que privilegia os processos de recepção e de ressignificação desses mitos e dessas narrativas. O interesse dele nasce do cruzamento entre a história da arqueologia e dos estudos escandinavos. Se aprofunda a partir da investigação sobre como a figura do viking, dos deuses e dos mitos foi construída e reinventada na arte, na literatura e na cultura visual do século XIX até os dias de hoje. E aí, guiado pela teoria da recepção, ele mostra como essas narrativas são artefatos vivos, que são aí constantemente recriados a partir de expectativas e contextos de leitores e públicos. Se debruçar sobre enciclopédias de arte romântica, óperas, literaturas e imaginários visuais, o professor conseguiu revelar como a literatura nórdica é tanto uma criação medieval, quanto também uma reinvenção moderna, marcada sempre por ideologias, por disputas de sentido, projeções simbólicas. O trabalho dele ilumina as múltiplas camadas de leitura dessas sagas e dos mitos nórdicos, evidenciando como as histórias não apenas sobreviveram, mas foram continuamente sendo reconstruídas como expressões de identidade, poder e de memória coletiva. No livro, em obras como A Fé Nórdica, Mito e Religião da Escandinávia Medieval, de 2015, Langer apresenta um panorama sistemático das crenças e símbolos religiosos da era viking, como o culto a Odin, as valquírias, o cosmo mítico, sempre com base numa historiografia rigorosa. Já o Dicionário de Mitologia Nórdica, Símbolos, Mitos e Ritos, de 2015, organizado por ele, tem sido descrito pelos leitores como o melhor material sobre mitologia nórdica existente no Brasil. E, de fato, ele não é só um catálogo enciclopédico. Cada verbete ali é enriquecido com uma visão crítica, com extensas explicações e conexões intertextuais, o que torna ele uma referência abrangente para estudiosos, para entusiastas, enfim. E o Sagrado Nórdico, Crenças e Mitos na Escandinávia Medieval, de 2018, por sua vez, ele diferencia a mitologia de religiosidade histórica, oferecendo uma sistematização historiográfica das crenças nórdicas pré-cristãs, revelando significados simbólicos e práticas rituais que vão além da narrativa lendária típica. E por fim, na obra mais recente, Mitos Nórdicos no século XIX, Arte, História e Recepção, de 2025, investiga como os mitos vikings foram reinterpretados no romantismo europeu, especialmente na Dinamarca. A partir da perspectiva da teoria da recepção, Langer analisa alguns casos de releituras visuais e literárias desses mitos, entre 1780 e 1866, e demonstra como eles moldaram as identidades nacionais e as representações culturais aí duradouras. A produção do professor sobre a recepção artística da cultura nórdica remonta ao interesse dele no final dos anos 1990, o que culmina em 2002 na publicação do primeiro artigo internacional. E temos também a disciplina Mito, Magia e Literatura no Medievo, ministrada em 2018 no programa de pós-graduação da Universidade Federal da Paraíba, que reafirma o compromisso dele interdisciplinar, articulando arte, mito, história, enfim. Coordenador do Núcleo de Estudos Vikings Escandinavos, né, o professor Vomir já apresentou, o Neve, editor-chefe da revista Scândia, com publicações em revistas da Dinamarca e Argentina, o professor nos convida a olhar para os mitos antigos não como peças de museu, mas como estruturas narrativas vivas, atravessadas por questões de identidade, poder, beleza e resistência. E nessa conversa de hoje nós vamos nos aproximar aí das sagas nórdicas como literatura. Vamos falar aí das valquírias, dos deuses como Odin, das Nornas, de heróis em conflito com o destino, das formas como o mito se transforma em linguagem, imagem, símbolo e atravessa séculos, estilos e ideologias. Professor, mais uma vez é uma honra recebê-lo aqui. Em nome de toda a equipe do canal Ai Palavras e dos nossos telespectadores,
Agradeço por aceitar esse convite. Que essa conversa de hoje possa lançar luz sobre o poder das narrativas antigas e nos ajude a compreender melhor os mitos que ainda vivem em nós, seja em imagens e palavras. Passo então a palavra ao nosso convidado, para que se apresente, fale sobre o seu trabalho, sobre seus livros, e já deixo um direcionamento aqui, né, uma pergunta direcionada. Aqui sempre são entrevistados escritores, poetas, cronistas e até romancistas. A professora Ana, ela sempre direciona, ela sempre coloca esses escritores na parede, né? Ela costuma perguntar para eles sobre o processo de criação deles. No seu caso, como o senhor é um estudioso da recepção, a gente precisa inverter essa chave aí, vamos falar sobre recepção. Né? O senhor pesquisa profundamente as sagas medievais nórdicas, textos que já nascem marcados por uma tradição oral, por memória coletiva e por reescrita, né? Então, de repente, a gente pode começar aí sistematizando esses textos, falando de que maneira que o senhor enxerga aí essas sagas como uma forma literária viva, como que esses personagens, até como os deuses nórdicos que hoje estão bem popularizados pelos filmes da Marvel, né? As Valquírias e as Nornas também, como que eles surgem do imaginário coletivo para essa vivência, para essa literatura. Passo a palavra ao professor. Muito obrigado, Wanderson. Bom, falar sobre a minha trajetória, né? Você fez assim um pouco a síntese de algumas obras, né? De algumas pesquisas. Realmente, quando comecei a trabalhar com material escandinavo, eu tinha uma perspectiva mais histórica, né? Uma perspectiva mais ligada à história e sociedade dos nórdicos. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a me interessar também por questões de literatura, questões ligadas aos mitos, produzidos mesmo durante a Idade Média. Eu tinha um foco mais medievalista ou medievístico mesmo, né? As fontes primárias, entender como é que essas sociedades de base oral passaram para a recolha e a transcrição e preservação dessas narrativas em forma escrita. Só que, com o tempo também, eu fui migrando para estudos de recepção, no sentido de como é que a modernidade vai construir as suas representações sobre esse passado, né? Que não é necessariamente, não são as mesmas representações que se faziam na própria Idade Média, né? Eu senti essa necessidade porque, principalmente, a figura do viking, ela é repleta de estereótipos e idealizações, mesmo na academia, né? Na cultura popular, na cultura midiática, isso é muito forte, mas mesmo na academia, muitas vezes essas visões dos vikings, elas acabam sendo muito idealizadas. Então, isso me fez, pelo menos nos últimos 5 anos, a ter um maior aprofundamento e um maior interesse por trabalhar com fontes modernas e contemporâneas sobre sistemas medievais. No caso, são 2 eixos, né? O chamado Renascimento Nórdico, que ele começa a ser instaurado a partir de 1755, é um modismo cultural que vai, de um lado, fazer as traduções das sagas, onde a figura do viking, principalmente, está muito atrelada às sagas, e o seu debate sobre historicidade, o que é ficção, o que é história, ele começa a partir desse período. E, de outro lado, as Edas, a Eda poética e a Eda em prosa, que são os pilares da mitologia nórdica, um outro tipo de material literário, mas que ele caminha conjuntamente com as sagas. Só que aí popularizando a questão dos mitos nórdicos, principalmente das divindades nórdicas. Então, o Renascimento nórdico do século XVIII, ele tem 2 vieses, 2 caminhos. De um lado, a figura do viking, do outro, a figura dos deuses nórdicos, né? E os 2 caminham
de forma muito próxima, mas ao mesmo tempo independente. A figura dos vikings ela vai ser ressignificada no século XIX, principalmente em romances, né? Romances modernos, a chamada vikingmania, né? A partir principalmente dos anos 1830. Então, tem muitos escritores ingleses, franceses, alemães, que vão fazer obras, criar obras baseado na figura do viking, principalmente o viking das sagas islandesas, onde aparece essa figura geralmente ressignificada no sentido heróico, aventureiro, com essa linguagem, então, de uma identidade heróica, dentro do processo, claro, de formação nacional, que se tem desdobrado em várias facetas durante o século XIX. E esse viking, então, ele também vai para as artes plásticas, artes visuais, né? Ele se torna um personagem muito cativante nessa moda, né? A vikingmania vai para a arquitetura, vai para o design, vai para uma série de instâncias da sociedade e da arte, e no século XX ele triunfa no cinema e nos quadrinhos, né? São figuras recorrentes e outras mídias mais recentes, eu diria jogos eletrônicos, tá? E outros tipos de mídia e elementos da cultura pop. Por outro lado, os mitos nórdicos, assentados basicamente nas Edas, eles são ressignificados de outra forma, principalmente nas artes cênicas, né, nas óperas, desde o final do século XVIII, principalmente teatro e ópera e balé também vai congregar muito essa ressignificação de deuses, de divindades, as narrativas mitológicas, a figura, principalmente a figura do deus Thor, o deus Odin, vão ser muito popularizados em vários países, e a principal de todas no século XIX, que vai ser a ópera wagneriana. A ópera wagneriana é a que vai criar esse grande boom mesmo da mitologia por todo o mundo, né? A partir do referencial wagneriano, inclusive países que antes não estavam dentro desse budismo cultural dos deuses, como, por exemplo, Espanha, com o sucesso do wagnerianismo no final do XIX, até países então que não estavam dentro desse eixo de budismo cultural passam então a se interessar também via a filtragem da ópera wagneriana. E no século XX nós temos, inclusive, experiências políticas radicais, né? Até o nazismo ele vai utilizar muito tanto a figura de deuses quanto o viking para propósitos políticos, né? Então, ele adentra o século XX em radicalismos políticos, em interpretações artísticas e com várias facetas, né? Então, a minha pesquisa ela congrega tanto a tentativa de identificar, em alguns casos pontuais, né? Porque eu também não posso trabalhar com tudo, mas então eu tento demarcar mais a questão da Dinamarca, né? Uma proximidade maior que eu tenho de fontes nos últimos anos, principalmente a experiência dinamarquesa perante essas recepções, tanto do viking quanto dos mitos nórdicos, mas realmente é um campo assim muito vasto. Existe influência nos Estados Unidos, né? Desde 1840 a Longfellow e outros escritores eles começam a ter um interesse, sempre movido por interesses nacionais, né? Tanto nos vikings quanto nos mitos nórdicos, essa chave de interpretação nacionalista é muito forte, e ela prossegue até hoje em dia com outras pautas ideológicas e políticas, né? Não dá para separar a produção artística da ideologia e da política. Não tem como. Tá? Seja na forma de romances, seja na forma de séries de TV, em menor ou maior grau, sempre vão ter questões, né? A arte, ela, ao mesmo tempo que ela reflete essas questões ideológico-políticos,
ela também, por um outro lado, ela também pode ser formadora e dar continuidade a elas, né? Então, ela pode ser sintomática, quanto também ser um instrumento, inclusive, dependendo do caso, dessas questões ideológicas políticas. Isso que é interessante. Então, tanto deuses quanto vikings são atrelados a esses ideais, né? E prosseguem até hoje na cultura de massa, nas artes e na literatura até hoje. Mas são dois filtros muito poderosos das ressignificações e da recepção. Então, a minha pesquisa mais atual, ela procura sempre estar vinculada a isso, né? De que modo essa recepção do viking dos deuses ela tem esses envolvimentos de idealizações e ideologias políticas, principalmente, né? É uma perspectiva social, digamos assim, né? Então, esse é o meu foco mais atual. Eu já tive outras perspectivas, né, ligadas à cultura material, perspectiva arqueológica, né? Mas atualmente é o que eu venho trabalhando de maneira mais direta. E a gente até agora só falou brevemente sobre a questão da arte, né? Mas a academia também tem os seus usos políticos. A própria arqueologia viking durante o século XIX, ela também foi um instrumento nacionalista, por parte principalmente da Dinamarca. Então, não é achar que só a arte que ela é permeada de usos políticos. A ciência também, né? Então, isso é uma coisa interessante. Inclusive, meu último artigo que eu publiquei, Arqueologia Viking e Nacionalismo, ele atenta bem a essas questões. Como a arqueologia dinamarquesa, que criou, né, a arqueologia viking, como ela esteve atrelada a uma formação nacionalista dinamarquesa do século XIX. Então, a necessidade da Dinamarca se impor como uma nação moderna, contemporânea, e ela vai fazer isso como mandando arqueólogos com subsídios do governo para estudar e pesquisar na Inglaterra, e a Inglaterra acaba, então, sendo influenciada pelos referenciais dinamarqueses, né? Então, isso é bem interessante. Esses usos políticos da figura do viking também na ciência, né? Então, é uma das possibilidades que existe para trabalhar nesse campo. Ok. Dá para puxar muitos fios, né, Elias? Eu falo assim que o escritor, o historiador, o pesquisador, o poeta, o romancista, ele costuma conversar com os mortos para estabelecer um contato com a contemporaneidade, né? Isso é uma coisa muito louca, né? O Wanderson estava falando de cultura viva, né? Vocês tratam isso como cultura viva, mas eu não posso deixar de pensar aqui nessa licença poética de falar que a gente conversa com os mortos o tempo todo para poder produzir literatura contemporânea, né? É uma coisa muito incrível isso. Aí, pensando nisso até, né? E pensando nos povos vikings, você que é um especialista nos vikings, né? Até que ponto, de fato, os vikings eram um povo violento, né? Como que eles tratavam os seus inimigos, como que eles tratavam os povos que eles iam invadir, né? Até que ponto é verdade essa história, né? Existem lendas de que eles arrancavam a coluna dos seus inimigos junto com o pulmão. Tem cada coisa realmente absurda que a gente pensa assim, como é que existiu um povo desse, né? E como é que um povo desse, ao mesmo tempo, trabalhou para que nós tivéssemos a formação dos estados da Europa, né? A própria formação dos Estados Unidos também, e a cultura, de um modo geral, né? A literatura, as artes, né? Como é que você vê esses povos? Qual o seu grau de empatia com os vikings? Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é que viking não é uma etnia, né? Essa ideia de chamar
os nórdicos da era viking, desse período específico da Alta Idade Média, como sendo vikings, é uma construção do século XIX. Né? Viking eram algumas pessoas da sociedade, pequenos grupos que saíam para fazer pirataria, para fazer navegações, geralmente em situações belicosas. Eles eram chamados de vikings. Né? Eles não se autodenominavam de vikings. A cultura que eles tinham, a sociedade, ela não era denominada de viking. Você tem outras expressões. Por exemplo, os nórdicos que habitavam o sul da Dinamarca, eles se autodefiniam como daneses. Né? O Haroldo Dente Azul, que foi o unificador e cristianizador da Dinamarca, a famosa pedra rúnica de Elen, que foi erigida em 965 depois de Cristo, ela contém uma inscrição, né, é longa, mas ela contém um trecho dizendo: nós, os daneses que fomos cristianizados. Então, eles não se chamavam vikings. Quem habitava, por exemplo, a região da Suécia vai se denominar de suecos. Você tem várias regiões com autodenominações específicas, com sentido étnico, os gotlandeses, né, os noruegueses, e assim vai. Nessa região, então, eram os daneses. Esse é o referencial étnico que eles tinham deles mesmos. Né? Viking, quando aparece nesse período, em algumas inscrições, são incursionistas, são pessoas que vão, né, sair numa pilhagem, vão denominar uma saída honrosa, bélica, né? Foram mortos de uma outra situação estrangeira, então há os vikings que partiram. Nas sagas islandesas, que é um produto literário, principalmente no século XIII e XIV, já a sociedade totalmente cristianizada na Islândia, né? A cristianização islandesa a partir do ano 1000, né, oficialmente. Então, é uma sociedade totalmente transformada, mas que vai ter uma visão de enaltecimento desse passado, né? Passado heróico, um passado nostálgico. Então, é uma produção literária, ficcional, que vai ter, muitas vezes, esse viking, ora como herói, ora como elemento pejorativo, né? Mas ele não aparece tanto nas sagas, ele é pontual nas sagas, o viking, né? O conceito de viking. Em nenhum momento os islandeses vão se denominar nós vikings. Né? Então não existe isso. Acontece que entre o século XVIII, mas principalmente no início do XIX, tem questões de pan-escandinavismo, políticas comuns a todos os países da Escandinávia. Né? Você tem escritores, o Geia e vários outros, né? O Gustav Geia, que ele vai, por exemplo, criar poemas enaltecendo essa figura do viking. Então, esse viking ele é um normatizador, ele retira todas essas diferenças étnicas do passado que existiam. É como se ele passasse um ferro de passar roupa em cima desse passado e unifica e deixa uma coisa só. Né? Então, todos os escritores da Escandinávia vão celebrar esse passado viking. Eles vão uniformizar as diferenças étnicas do passado em torno de um conceito único, que é o viking. Né? Então, o herói viking, a casa viking, a jornada viking, o reino viking, né? Até chegar, isso vai num ponto de radicalismo, até chegar ao quadrinho do Agar, nos anos 1970, Agar horrível, né? Você tem a casa viking, o barco viking, o pato viking, o marreco viking, o meu cachorro viking, né? A minha esposa viking, o meu filho viking, tudo vira viking, né? É o radicalismo já na cultura pop, mas é uma coisa que começa no século XIX. Né? É diferente, por exemplo, de você chamar grego. O grego ele tem uma identidade étnica, né? Ele não tem uma homogeneização política, não tem um império grego. Cada cidade-estado é independente. Mas a mitologia, aspectos religiosos são comuns, mas você tem uma identidade étnica, é como o grego. No nórdico, você não tem isso. Cada região tem uma identidade étnica específica. O que une todas essas populações? Eles têm mito em comum
e falam uma língua muito parecida. Então, há uma uniformidade cultural, mas cada região tem estruturas étnicas específicas, né? Tem padrões muito semelhantes de cultura material, mas eles têm variações regionais. A religiosidade também vai ter muita variação regional. O pano de fundo comum são os mitos e a língua. Só que no século XIX vai ter essa filtragem e vai todo mundo virar viking. Então, todo mundo vira viking. É uma coisa muito forte. Até hoje, é muito difícil você tirar isso do senso comum da mídia, da cultura de massa. As pessoas falam em viking, então elas colocam essa uniformização geral. Tá, vamos voltar na questão. Violência viking, né? Acontece que essas populações, elas que habitavam a Escandinávia, muitas vezes elas vão fazer saques. Elas vão fazer predações, atos de predações, em regiões que já eram cristãs. Isso vai ter um impacto nessas populações que vão criar discursos específicos sobre a violência viking. Vai se criar toda uma questão discursiva. Agora, a questão é que os nórdicos da era viking, eles não eram nem mais nem menos violentos que as outras sociedades que já existiam na época. Eles são um produto do mundo que já era violento por si mesmo. Então, quando você fazia ataques, né, da Escandinávia, vamos dizer, dinamarquês ia lá e assaltava as costas para fazer pilhagens da França. Né? A França, ela já nessa época, ela tinha os seus níveis de violência, né? Seja de conflitos bélicos, questões sociais internas. Você tem, então, a violência é algo visceral no mundo antigo e medieval. A questão é que muito do que foi colocado sobre os vikings, por exemplo, em fontes dos francos, é uma questão discursiva. Você adequa essa violência dentro de questões políticas específicas ali do período. Na Inglaterra, a mesma coisa. Então, o que é essa violência? Muitas vezes é uma violência construída. Você mencionou a questão da retirada das costelas, né, a chamada águia de sangue, né, muito popularizada, a série Vikings teve essa cena. Né? O que os pesquisadores, por exemplo, acreditam que isso seja uma construção medieval, não há evidências históricas de que realmente tenha sido uma prática que tenha existido entre os chamados vikings. Né? Teria sido uma questão discursiva medieval, né? Dentro dessa tentativa de criar um povo bárbaro, um povo pagão, né? Porque muitas dessas populações que foram acossadas, né? Eram atacadas, muitas vezes já eram cristãs. Então, é uma questão também discursiva. A própria religião, esse chamado paganismo nórdico, muitas vezes ele foi construído de maneira uniformizante dentro de um discurso cristão. Então, como que a gente vai olhar as fontes? Como que a gente vai contextualizar esses elementos nas fontes históricas? É um cuidado que a gente tem que ter. Né? A violência viking, ela não em certo sentido, não é maior nem menor do que a que já existia na sociedade medieval. O que os vikings eram oportunistas. Eles tinham uma técnica de atacar, uma técnica de sair usando embarcações que era muito avançada para a época. A tecnologia da náutica deles era muito avançada. Então, não só para atacar, como também para explorar, para colonizar. Né? Então, é óbvio que existe um radicalismo, muitas vezes, de pensar o viking de maneira muito bárbara, muito brutal, o que é algo errôneo, mas também existe o outro lado de romantizar e deixar os vikings extremamente heróicos, uma coisa que eles também não eram. Então, é um contraponto. É como na Idade Média. Quem estuda a Idade Média sabe. Você, de um lado, tem o radicalismo de pensar a Idade Média como o período das trevas, e, do outro lado, tem o radicalismo de pensar a Idade Média como uma idade rosa,
né? Heróica, maravilhosa. Então, os vikings eles caem nesses dois extremos como o período medieval de maneira clássica. Não era tão brutal, mas também não era tão heróico como as pessoas percebem. Então, qual que é o trabalho do historiador? É tentar entender o contexto social realmente da época, né? É ter uma visão mais humana, mais histórica realmente dos nórdicos, mas sem cair em romantismos, né? Realmente, então, muito dessa violência é muito exagerada. Uma da construção que tem, por exemplo, dos detratores, porque alguns países, é claro, eles vão eleger os vikings do século XIX como heróis nacionais, né, os escandinavos, os alemães, os ingleses, mas havia intelectuais e artistas que não gostavam do nórdico, né? Por exemplo, os franceses. Os intelectuais, principalmente ligados a Paris, eles não gostavam muito de uma região de origem nórdica chamada Normandia. Então, o que eles vão fazer? Eles vão criar muitas imagens dos vikings como bárbaros. É o outro lado. Então, eles vão criar vikings pegando mulheres, né, nesses ataques. Geralmente, as pinturas representam eles carregando mulheres. Então, a arte francesa do século XIX ela vai, por exemplo, retratar muito isso. Só que aí existem muitas pesquisadoras que foram analisar fontes saxônicas e francas, dos francos principalmente, para verificar essa ocorrência de rapto e de estupro. Nessas fontes não existem referências. Não existem. Você tem saques, você tem mortes, você tem roubos, mas roubos de mulheres, estupros, não são mencionados nas fontes. Então, isso foi muito uma construção do século XIX. Né? Então, tem vários estudos de pesquisadoras, historiadoras, que elas trabalharam nesse sentido. Isso é uma construção do século XIX. Né? Então, é um dos vários estereótipos sobre os vikings. A série Vikings ela vai colocar o Águia de Sangue no sentido de afirmação de uma masculinidade, de um poder bélico do nórdico, que também é idealizado. Né? Então, eles colocaram essa questão mas ele não tem um suporte histórico. Né? Tem, inclusive, estudos que mostram, então, que possivelmente isso teria sido um produto do discurso medieval sobre essas populações, e não algo realmente histórico. Né? Então, se nós formos estudar, por exemplo, as técnicas de guerra dos nórdicos, ela não é muito diferente dos equipamentos, das técnicas que existiam na Europa, os armamentos, cota de malha, os tipos de equipamentos, eles eram muito semelhantes ao que existia em outros povos. O que eles tinham mesmo de diferencial é uma tecnologia náutica muito avançada para a época, e eles fizeram uso disso. Agora, dizer simplesmente cair nessa linha da argumentativa que eles eram brutos, sanguinários, extremamente cruéis, digamos assim, é um exagero, é cair nessa visão das trevas dos vikings e da própria Idade Média. Então, é uma coisa que tem que ponderar e ter cuidado. Né? Tem que ter muito cuidado. E a mídia, então, ela acaba pegando um dos polos. Ou a mídia vai trabalhar o lado totalmente heróico, enaltecedor, né, do nórdico, o que também leva a fantasias, ou ela vai cair num lado tenebroso. Tem um filme, como é que é o nome? O Pathfinder, no Brasil foi Desbravadores, o título em português. É um filme de terror. Né? Os nórdicos assim, são escuros, roupas escuras, chifres retorcidos, que é outro estereótipo, de tudo que é lado, um barco negro com esporões, assim, parece um navio vindo lá dos quintos dos infernos, né? Totalmente satânico, chegando nos Estados Unidos para escravizar os indígenas, né? Então é uma coisa tenebrosa, é um filme super recente. Não, quer dizer, essa imagem extremamente tenebrosa e cruel dos nórdicos que não condiz com a questão histórica. Os nórdicos que se instalaram
na Groenlândia e foram para a América do Norte não eram escravistas, não havia tráfico de escravos nessa região. Só que, é claro, os nórdicos eram escravistas na Europa. Havia o mercado de Kiev, Dublin, que havia comércio de escravos, havia escravos na própria sociedade. Aí cai no outro polo, que é pensar o nórdico, o viking, como um herói, né, com uma sociedade igualitária perfeita. Alguém falou aqui na questão socialista, tem muitas pessoas que nossa sociedade dos nórdicos, isso desde o 19, se pensa, ela é igualitária, todo mundo tem os mesmos direitos, principalmente na Islândia, que não tinha rei, tem um parlamento primitivo, então, todo mundo tem direito, a mulher tem liberdade, a mulher tem igualdade. Então, é uma idealização que não é histórica. Porque eles não podem ser uma sociedade igualitária. Como é que vai ser uma sociedade igualitária se tem escravos? Como que vai ser uma sociedade igualitária? Então, é óbvio que você tem uma aristocracia, tem uma elite que detém o controle político. É claro que você vai ter pessoas mais pobres que podem, inclusive, ser escravizadas internamente na sociedade. Ela é tudo menos uma sociedade igualitária, né? Mas, no caso da Groenlândia e da América do Norte, não eram. Não dá nem para se chamar tecnicamente de viking. Eu sempre uso o termo colonos armados. Eram pessoas que foram lá para colonizar. Não havia mercado escravo, não havia pontos de escravização, né? Se eles entraram em conflito com os nativos, foi por outras questões, né? Então, é um cuidado que a gente tem que ter. A gente não pode cair nem no espectro de pensar brutos, bárbaros, sanguinários, cruéis, matadores, destruidores da civilização cristã, e nem cair no lado, eles são heróicos, sociedade igualitária, perfeita. Por que eu não moro na era viking? Por que eu não sou um viking? É tudo perfeito. Por que eu vivo hoje aqui nessa bagunça? Eu tinha que ter nascido lá na era viking, né? Então, essas idealizações, elas têm extremos, né? Mas isso vocês devem conhecer muito bem, que, na verdade, é a própria Idade Média pensada assim, ou como trevas, ou como um sonho cor-de-rosa. Então... Interessante, né? Como é construído essa personagem violenta. Estava conversando com a professora Ana, porque assim, a gente estava escolhendo um poema, né, alguma coisa para divulgar essa live. E a gente estava vendo, né, alguns trechos Falei, mas Ana, aqui tem alguns trechos que são bonitos, mas são muito sanguinários. Por exemplo, a gente estava falando aqui de um trecho onde aparece a figura lá de 12, não sei se são 12 valquírias ou alguma coisa, e elas estão tecendo, isso numa das sagas, né? E elas estão tecendo, e o tear, e ali que elas usam são as tripas de guerreiros, e as cabeças deles só funcionam como peso dos teares, sabe? Eu falei, tem trechos belíssimos aqui, mas são muito sanguinários. A outra história que a gente estava lembrando, em outra saga já, na saga Volsunga, se não estou enganado, que aparece um herói que foi lançado num poço com serpentes, né? E ele tocou uma lira com os pés e as serpentes todas dormiram, só uma que não dormiu e cravou o dente no peito dele e ele morreu ali, né, tocando a lira. Então, assim, tem essa construção dessas pessoas muito bárbaras, mas ao mesmo tempo a gente tem cortes muito bem estruturadas, né? Como na canção dos Nibelungos, né? Uma corte bem cheia de construções, já uma corte bem já, né? Um ambiente cortês totalmente, né? Já como que na literatura, como a construção dessa violência, né? Pois é, Wanderson, veja, eu acho assim que vem de lá, mas talvez sejam essa literatura ela é construída já numa Europa já totalmente cristianizada, né? Então, né, dá para filtrar também essa construção, né?
Os poemas mais antigos, que são os poemas escáldicos, foram preservados, é claro, nas sagas, mas eles são tecnicamente considerados mais antigos, né, por causa da estrutura métrica, o tipo de linguagem. Então, eles são datados como tendo sido compostos no período mesmo, realmente, da tradição oral, né, diferente das sagas, que elas têm realmente uma composição literária nesse período, pós-século XII e XIII. O que acontece? Ela é muito poética, ela fala de questões ligadas à morte, mas num sentido mais simbólico, né? Eu não acho assim tão violento. Você acabou, por alguma questão, pegando na tua mão o Dara Darliode, que é a Canção das Lanças, que eu acho que o material mais violento que existe, né? Mas ele não pode ser considerado um material normativo, né? Comum a todas as sagas e as descrições das Edas. Ele é realmente uma visão muito violenta, mas ele não é um padrão, digamos assim. Ele é uma exceção. Por que ele é tão violento? Porque muitos autores acreditam que é a visão mais antiga das Valquírias. E muitos teorizam também que ela foi criada no momento que os nórdicos estavam em contato com os irlandeses, e os irlandeses eles tinham muitos deuses que eram descritos de maneira bem mórbida, sanguinária, né? A Morrigan, né? Inclusive, que também tinha corvos. Então, esse contato mais antigo com a arte também irlandesa fez com que esse poema tivesse tantos elementos de violência. Mas se você for ver, por exemplo, os elementos são de violência, mas o poema é belíssimo, né? Só para constar. Sim, eu não, falei dele que, porque exemplo, ele é belíssimo. Porque, por exemplo, o poema ele fala de valquírias, né? Das valquírias no campo da morte. Agora, se você for ver todos os outros materiais principalmente dos poemas édicos, os poemas heróicos da Edda poética, as valquírias elas são muito mais romantizadas, com cabelo bonito, aí você vê a valquíria voando, me apaixona, ela é linda, é maravilhosa, ele tem uma estética muito mais branda, assim, no sentido da violência, ela é muito mais branda. É o modelo clássico da valquíria. A Canção das Lanças digamos, a visão mais antiga, a visão mais bruta das valquírias. Talvez seja, segundo muitos pesquisadores, uma das referências mais antigas de como que era realmente a valquíria no pensamento pré-cristão, e depois ela foi filtrada pela literatura medieval e virou aquele modelo mais... não dá para usar muito bem esse termo na Idade Média, mas vamos dizer romantizada, né, durante a própria Idade Média, e depois o Wagner vai beber direto, né, nesse modelo, né? O Wagner vai pegar o modelo valquiriano das Edas e da saga dos Volsungs. Ele vai deixar a Canção das Lanças de lado. Não é o material que interessa. Ele quer aquela valquíria apaixonada, belíssima, né? É esse modelo que ele quer de valquíria. Então, também, a gente percebe que o artista que veio depois da Idade Média, ele vai filtrar, ele vai escolher o que ele quer, né? Porque, na verdade, as fontes elas são variadas, né? Então, por exemplo, uma valquíria que foi esculpida na igreja de Urnes, lá na Noruega, no século XII, você tem uma mulher com um longo vestido, um cavalo, segurando uma lança, né? Apesar de ser uma igreja, você não tem nenhuma narrativa cristã ou clássica que explique aquela mulher esculpida na igreja. Então, o único elemento que você consegue explicar é apelando realmente para o material nórdico pré-cristão. Mas já é uma imagem que se adequa melhor à sociedade cristianizada da Noruega do século XII, né? É uma mulher com vestidão, né, sem cota de malha, em cima do cavalo, né? Então, mesmo na Idade Média, se fazia também filtragens, né? Cada época tem a sua recepção, né? Então, é interessante que ele vai fazer essa filtragem de uma guerreira,
né? Os pingentes que são encontrados em sepulturas, né, de valquírias, geralmente são valquírias com cavalinho, armada, bonitas, né, com a sua lança. Quando tem monumentos, geralmente monumentos ligados ao morto, né, ao morto, ao guerreiro da elite, a valquíria ela tem a sua versão adocicada, ela portando, levando hidromel para receber, é como se fosse uma virgem recebendo o guerreiro do paraíso. Né? Não tem cota de malha, não tem equipamento de guerra, não. Ela tem só vestidão, cabelinho, né? com trança, e portando um corno com hidromel para receber o herói no pós-morte. Né? Então, mesmo no mundo nórdico e no mundo medieval, você tem filtragens. Né? A violência ela existe em vários níveis. Né? Mas essa questão da canção das lanças é uma coisa muito explícita, muito sanguinária, mas ela é uma exceção. Você quase não encontra nos outros materiais literários. Né? Então, tem muita gente, por exemplo, que lê sagas, lê Edas, de repente lê a canção das lanças, fica, meu Deus, o que é isso? É muito atípica. É uma descrição atípica, é isso que é interessante. Vamos passar o filme? A gente pode exibir o poema do Ossian, com a leitura da professora Ana, e a gente pode talvez depois seguir um pouquinho por uma discussão, Johnny, a respeito também de como se confundiu tradições que você já nos disse que são diferentes, né? Mas como se confundiram, por exemplo, a tradição celta com a tradição, né, nórdica, escandinava. Eu acho que talvez seria interessante falar um pouquinho mais sobre isso, justamente no contexto da modernidade, porque a gente tem um gancho interessante com a literatura, né? É o modo como as literaturas, especialmente a partir do século XVIII, né, e até o XIX, elas foram fundamentais para construir a ideia de nação, né? Então, assim, esse substrato ideológico, né, que esteve na base da noção, né, de nação, especialmente na Europa, né, passou muito pela literatura, né? Então, assim, esse poema que a gente vai exibir um trechinho aqui, né, é um poema de Ossian, mas que teria sido redescoberto, né, por um poeta escocês do final do século XVIII, então, portanto, ali já numa transição entre o classicismo e o romantismo, né, que é o poeta James Macpherson. E o James Macpherson, então, ele recupera, né, vamos dizer assim, uma lenda e fala, ó, isso aqui é escocês. E aí ele vai, então, né, contar uma dessas, né, dizendo, né, ser oceano, e vai pegar esses poemas e vai, né, de alguma forma, recontá-los ou reorganizá-los, justamente para conferir, de algum modo, um material literário que fosse um substrato também para uma ideia de nação, né? Então, Ana, acho que vamos fazer, então, a exibição do vídeo, e aí, até depois, se você quiser comentar mais alguma coisa, acho que a gente poderia, talvez, conversar um pouquinho mais sobre essa relação do mito com a ideia de nação, né, no século XVIII e XIX, e depois também a gente pode abrir para as perguntas dos nossos convidados. Ontem a gente fez o lançamento desse vídeo, mas depois a gente percebeu que estava com um registro de som um pouco ruim, então a gente vai relançar esse vídeo amanhã no canal, mas estamos exibindo aqui em primeira mão para vocês aqui que estão acompanhando a live, tá bom? Eu vou abrir aqui, então. De outrora passam a noite por... Segundo a tradição, o poema de hoje é de autoria de um lendário bardo de origem celta, Ossian, que viveu no século III e foi traduzido e apresentado ao mundo pelo poeta escocês James Macpherson, numa tradução oitocentista. Segundo Hegel, Ossian é conhecido como o Homero do Norte. Em seus poemas, a épica e a lírica se confundem. Eis o poema Oina Morrow. Tal qual transmonta o sol inconstante sobre a colina relvosa de Larmon, as histórias de outrora passam a noite por minha alma.
quando os bardos retornam para suas moradas, quando se penduram as harpas nos salões de Selma, eis que vem uma voz Alcian e desperta sua alma. É a voz dos que se foram. Eles deslizam diante de mim com todos os seus feitos. Retenho as histórias e verto-as em canções. A canção do rei não é uma inquieta correnteza. É como a música que emerge das cordas de Leuta. Leuta das muitas cordas. Tuas flumíneas rochas não se quedam silentes quando as alvas mãos de Malvina se movem sobre a harpa. Luz dos pensamentos sombrios que pairam sobre minha alma. Ó filha de Toscar, dos elmos, não ouvirás a canção? Evocamos, donzela de Leuta, os anos que se foram. Tá aí um poema, acho que pode ser um disparador aí, Johnny, para você falar um pouco dessa relação entre mito, modernidade e nação. Não sei se a Ana quer complementar alguma coisa antes da gente passar para o Johnny sobre o poema. Não, eu na verdade, desconhecia até o contexto desse poema. Fiquei sabendo da pesquisa que eu fiz, que eu estava buscando, né, um poema para fazer essa parte aí que eu tenho feito sempre. O que eu gostaria assim, de colocar para o Johnny é a questão da Escandinávia, especialmente a Dinamarca, né? Pagã e a cristã, né? Porque nos seus livros, Johnny, você comenta, mostra, né? Através de imagens, de pinturas, aliás, comentários muito interessantes, muito ricos, essa passagem, né, do paganismo para o cristianismo. Essa cristianidade, até você coloca lá, quando você comenta aí o Haroldo do Dente Azul, né? Você diz da passagem, tem um quadro sobre um batismo, né? São Sigfrido batizando os pagãos, e esse mais alguns outros momentos, a gente percebe essa passagem aí, né? Que me interessa muito, porque eu gosto muito da Dinamarca pagã, da Escandinávia pagã. Aí você diz assim, né? O momento em que Odin tornou-se Cristo. Eu achei interessante essa forma como você coloca, né, a separação entre a Escandinávia pagã e uma Escandinávia cristã. Eu queria que você comentasse esse movimento em relação ao movimento que a gente vê muito forte, que você já comentou sobejamente, do movimento romântico de cunho nacionalista, né? Que é uma coisa tão interessante, porque as nações europeias vão buscar lá nas raízes mesmo dos povos elementos para comprovar a veracidade de uma nação. E é interessante porque esse é o momento em que as nações estão se formando em função de uma necessidade fulcral do século XIX, que é a formação do capitalismo de livre concorrência.
O capitalismo de livre concorrência, ele é feito no intercâmbio entre nações. Ocorre que você tem muitos reinos ainda. Então, essa passagem, né, se confunde bastante a passagem a formação das nações com a formação de uma identidade cristã, né? A gente pode dizer de uma identidade cristã nórdica, né? A partir daí desse período aí, final do século XVIII, final do século XIX, começo do século XIX. Essa era uma questão que eu queria colocar. Também sobre a teoria da recepção, mas acho que ela já foi bem colocada, né? Na verdade, eu só trabalhei a teoria da recepção do Yaus, né? Que é o que realmente formulou a teoria no campo da literatura. E eu achei bem interessante que porque a teoria da recepção ela consegue nos mostrar a natureza histórica das questões humanas, né? Quer dizer, você tem um momento em que toda a cultura viking, toda a cultura nórdica, melhor dizendo, está a serviço da política, está a serviço, enfim, de situações em que muito diferentes dessa recepção nossa de hoje, né? Parece que há Então, eu gosto da teoria da recepção por isso, porque ela vai mostrando nessa recepção o movimento da história, né? Mas isso já foi assim, eu acho que já foi muito bem colocado. Deixa eu ver se eu tenho mais algum. Vou colocar minhas questões aqui para depois ficar quieta. Bom, também eu queria saber das Edas, né? Que elas são uma fonte importantíssima, né, do povo islandês e que também foi foi utilizada de forma diferente, né? Você já falou dos Vikings também, que era o que eu queria comentar. A minha pergunta mesmo é se o cristianismo é um elemento que foi incorporado na identidade nórdica, porque, para mim, identidade nórdica é pagã. E aí, de repente, a identidade nórdica é cristã. Odin vira Cristo, né? E é muito interessante isso. E aí, aquele retrato, né, que você comenta desse ritual de batizar, de passagem, né? E também eu queria que você falasse um pouco mais sobre tenho muita dificuldade de falar, Valhalla, o que é realmente, né? Porque a gente conhece os outros reinos, né? O reino do céu, lá o que eu não me lembro agora, o Hades, né? E a Valhalla é um correspondente, né? Eu achei muito bonito, sempre achei muito bonita essa ideia, né? Queria que você comentasse um pouquinho. Onde os guerreiros que morrem, né, em batalha, eles vão, que ela é governada por Odin, né? E fica em Asgard, né? Asgard é um local celestial, é uma morada de deuses, onde os guerreiros permanecem, né, em felicidade até o dia de Ragnarok. Eu não sabia que Ragnarok significava o fim do mundo. É confirmado isso? Bom, essas são as minhas questões. Eu tenho muitíssimas questões sobre o tema, mas vou deixar por aqui para abrir espaço aí. É isso. Puxa, obrigado, professora Ana. São várias questões, né? Eu vou tentar ser um pouco sintético para não alongar demais, né? Mas essa questão do poeta Ossian, do século XVIII, ela se vincula a uma busca dos países, principalmente do norte europeu, para um modelo que não fosse um modelo classicista.
Desde o século XVI, você tem um classicismo muito forte por causa do renascimento do século XVI. Você tem a descoberta de Pompeia e Herculano no início do século XVIII. Então, o classicismo ele é muito forte, ele é uma presença muito forte na Europa, né? Essa retomada da mitologia, da arquitetura, da história, da Grécia e de Roma. E aí os países eles estão em busca de criar uma identidade nacional, e vários teóricos da época começam, então, a elaborar a ideia de que a verdadeira alma do povo, a verdadeira alma da nação é o povo. Então, vamos escutar o povo. Vamos sair da cidade e vamos para o meio rural. Então, eles achavam que o mundo rural teria, de alguma maneira, preservado melhor a alma da nação do que das cidades e das capitais. Então, eles vão para o campo. Eles começam a fazer as recolhas folclóricas, se entendendo que é no mundo rural que teria sido preservado melhor essa alma da nação. Então, eles vão e começam a buscar esse material. E nesse processo, o Macpherson, então, ele descobre esse material mais antigo, que ele vai reelaborar e vai criar, então, essa, digamos assim, essa febre da cultura do bardo, né? O bardo narrando os acontecimentos antigos de uma população, de um povo, né? E vai virar uma grande febre na Europa. Todo mundo quer, de alguma maneira, fazer uma coisa igual. Nossa, se os escoceses têm isso, eu também quero. Né? Eu, na Inglaterra, na Escandinávia, todo mundo começa a correr atrás para ter uma coisa igual. Aí tem um escritor chamado Henri Paul Mallet, era professor de francês em Copenhague. Ele vai fazer um livro, ele vai fazer uma série de livros sobre a história da Dinamarca, né, em francês, depois é publicado em inglês, onde, nesse processo de contar a história, vai ter recolhas folclóricas, vai ter tradução das Edas, e aí, com principalmente a tradução do Mallet para o inglês, você tem o Renascimento Nórdico. Só que essas obras ainda, elas estão classificadas dentro de uma mitologia celta. Inclusive, os livros do Mallet, ele denomina de mitologia celta, mas aí você vai ver que fontes ele está usando as Edas. Por causa dessa marca do Macpherson, que é muito forte, ficou uma filtragem muito forte. No século XIX, eles já vão diferenciar, eles começam a saber, entender que as Edas é nórdica, material celta é Magnobion, raça das vacas, você tem outras fontes da Idade Média que você vai fazer, então, estudar a mitologia celta. Então, eles começam a separar, mas no 18 era muito ainda, muito mesclado, tá? E todas nessa busca de você encontrar as raízes de cada país. E aí tem as complexidades, as especificidades de cada país, tá? Que vai ter uma série de questões aqui. A questão... Vixe, são tantas que agora me perdi, mas a do Valhalla, né? O Valhalla, a gente vê também a questão da cristianização. A cristianização, o problema é que, nessa recepção do 18 e 19, o paganismo vai, na maioria dos autores, ele vai ser idealizado. Né? Ele vai ser idealizado dentro de uma ideia que já era uma construção discursiva das fontes cristãs. Porque o que acontece? Durante a Idade Média, quando você cristianiza todas essas populações nórdicas, os missionários, os cronistas que vieram depois, eles não entendem essas práticas. Não se conhece direito a dinâmica das práticas religiosas nórdicas, né, não cristãs. É algo que, para eles, eles não conseguem entender. Então, eles criam ideias discursivas que vão uniformizar, como se o paganismo fosse uma religião única, uma religião institucionalizada, tendo livros sagrados, tendo um corpo sacerdotal, tendo templos. Ficou como se fosse o cristianismo, só que o não cristianismo, digamos assim, uma outra coisa. Os cristãos têm o próprio cristianismo como modelo, porque eles não entendem aquelas práticas, eles não conseguem entender. No século XVIII,
você vai ter uma idealização desse paganismo medieval como sendo o elemento realmente correto, o elemento histórico. Adentra o século XIX, ele sempre preconizando, querendo o paganismo. Só que daí no XIX vai ter autores que vão também criar um referencial do chamado nobre pagão. É como se o pagão já tivesse, no mundo viking, todos os elementos do cristão, de uma sociedade já feudalizada, né? Você tem outros referenciais. Mas, de maneira geral, quando você estuda as crenças pré-cristãs, o que você percebe? Não há uniformidade. A circularidade de ideias, ela é muito global na Era Viking. A gente não pode pensar a Era Viking como sendo etnias e grupos fechadinhos lá na ponta da Europa que só saíam para saques. Não. Era um mundo que tinha comércios com China, com África, com o Mediterrâneo. As pessoas saíam para lá e para cá, saíam para lá e para cá. Elas trazem influências de roupa, eles compram seda da China, influências de moda do mundo árabe. Tudo isso começa a entrar na Escandinávia, muito tempo antes da cristianização. Então, o chamado mundo pagão da Era Viking era um mundo muito circular, muito global. Né? E eles estão tendo influências de cultura material e, inclusive, influências religiosas. Né? Você detecta nessas práticas religiosas influências de outras religiões que não são as nórdicas da Escandinávia. Inclusive o próprio cristianismo. Antes deles serem cristianizados, por exemplo, eles passam a usar o martelinho do Thor, o Mjolnir, como uma resposta porque eles viam cristãos usando crucifixos. Então, antes de desaparecer essas práticas, eles também são influenciados pelo cristianismo. Né? Porque cultura é uma coisa viva, religião é cultural, então ela está sempre se mesclando, sempre sendo influenciada. E não uma coisa fixa, marginal, que daí vem o cristianismo e todo mundo se cristianiza. É uma ideia muito estática. Né? Religião tem que ser pensada em movimento, com dinamismo, com relações. Né? Só que os autores do 18 e 19, eles não pensam assim. Eles pensam numa coisa mais fechadinha, mais pronta, mais uniforme. Né? Então, hoje em dia, a gente tem uma visão diferente sobre essas práticas. Você falou do Valhalla. Valhalla é um bom tema para se pensar as próprias mudanças que a literatura trouxe, já com influência do cristianismo. O que os pesquisadores consideram, alguns, é que as crenças mais antigas, quando o guerreiro morria, ele acreditava que essa alma do guerreiro ia ficar vagando em volta do túmulo, ali no lugar, no local. A ideia seria um mundo de guerreiros do próprio espaço ali que o morto foi enterrado. Com o aprimoramento da literatura medieval nórdica, você tem filtragens cristãs. E o Valhalla, que na verdade é um salão dentro do reino dos deuses, fica situado no céu. Fica no lugar acima. Porque a literatura medieval nórdica ela acaba sendo influenciada pela cosmologia judaico-cristã, que define o que é divino está no céu, o que é humano está no meio, e o mundo dos mortos é o submundo, está abaixo. São os 3 níveis cosmológicos, a tradição judaico-cristã que vem lá da influência da Mesopotâmia, do Oriente Médio. Então, na verdade, a ideia do Valhalla como sendo uma espécie de paraíso celestial, o próprio cristianismo ajudou a moldar na literatura medieval. Eu estava discutindo essa questão do Wanderson, das valquírias. É a mesma coisa, você tem um modelo mais primitivo da valquíria e depois a literatura vai, na própria Idade Média, transformar numa visão mais romantizada dessa figura da valquíria. Só que hoje em dia as pessoas é muito mais fácil, né? É muito mais do senso comum, até para as editoras venderem. Quando você lê a Edda, você acha que a Edda é uma mitologia lá dos nórdicos da Era Viking. Tudo que está ali é interpretado literalmente, não, isso é os mitos lá
dos nórdicos da Era Viking, mas a coisa é mais complexa. Tem poemas que nem foram compostos na Era Viking, foram compostos depois. Por exemplo, o Tribskivita, ele é considerado uma composição do século XII e XIII. Ele é pós-Era Viking. Quase com certeza, ele é uma criação do mundo nórdico cristão. Não existia na Era Viking. Agora, há outros poemas édicos que existiam na Era Viking. Por exemplo, no século X, os pesquisadores detectam o primeiro poema édico, o primeiro poema da Edda Poética, é a Fuluspol, né? Os ditos da profetisa. Ele foi composto no final da Era Viking. Já também com elementos cristãos, mas ele é um poema realmente da Era Viking. Então, a Edda Poética, você hoje em dia abre o livro, abre uma edição, né, e você geralmente vai ler como se fosse o mitos lá dos povos pré-cristãos, mas, na verdade, tem muitos elementos que foram sendo construídos aos poucos pela própria literatura medieval nórdica, já com filtragens cristãs. Então, a ideia do Valhalla, que está preservado nas Eddas, é uma ideia de uma aristocracia que pensa, essencialmente, o morto que não morre em batalha vai para Hel. E o morto que morre numa batalha, ele vai para o Salão dos Mortos de Odin. Você até pode entender que essas crenças, no sentido de morrer em batalha, adentrar no Valhalla, seja realmente uma crença pré-cristã. Mas essa dicotomia que está, do jeito que está na Edda Poética, né, de que se você não morrer em batalha, você vai para Hel, talvez seja também um elemento de filtragem cristã, que a própria literatura construiu, né, que já é uma coisa bem medieval, né? Ou você se salva e vai para o céu, ou você está condenado e vai para o inferno. É uma dicotomia que vem do maniqueísmo oriental. O maniqueísmo ele penetra as religiões judaico-cristãs e essa dicotomia é muito grande. Se você vai para outros estratos da sociedade, você não tem essa dicotomia, né? Ou ser salvo ou ser penalizado. Né? Porque a própria noção de pecado ela não existe no mundo nórdico originalmente. Né? Então, ela é algo típico da cultura judaico-cristã. Então, como você vai ler as Eddas, ele depende muito do quê? De contexto. Né? Você não pode ler literalmente a Edda. Na verdade, nenhum documento pode ser feito assim, né? Nem a Bíblia pode ser lida literalmente, e é o jeito mais comum, né? A pessoa vai ler a Bíblia, lê literalmente, a verdade é daquele jeito. Né? Mas, dependendo do contexto que você está lendo, é complicado. Gênesis, por exemplo, é mitologia pura aquilo também. Você vai ler literalmente, então tem uma série de complicações. Agora, a Edda também, ela não pode ser lida literalmente no sentido de que ela é todas aquelas narrativas eram daquele jeito na Era Viking. Você tem que entender que elas passaram por uma filtragem, uma transformação. Né? Tem pessoas que acreditam até, hoje em dia, que é como se existisse um livro na Era Viking, né? Essa ideia de livro, mas, na verdade, o livro é uma ideia medieval. Códice, né? Você colocar os pergaminhos, né? Com cor animal, costurar. Essa noção de livro não existia também na Era Viking. Há algumas inscrições em pedra. Né? Era uma sociedade oral. Então, o próprio suporte material ele já é tipicamente medieval. Então, é uma coisa que tem que ter cuidado. Então, a mitologia ela tem essas complicantes porque você populariza muitas narrativas e os deuses e acha necessariamente que tudo aquilo era do mesmo jeito lá na Era Viking. A coisa não necessariamente é assim. Achava que a gente tinha que começar a abrir para o público
Volmir. Estou Vamos lá. preocupada. Uhum. A gente já... Johnny, te ouvindo aqui, a gente poderia ir mais umas 3, 4, 5 horas aqui. Tem tantos fios para puxar, cara. Com certeza. Cada questão dessa é uma questão... Só que a gente não vai te explorar demais também, senão depois você não volta mais, né? Então, vamos com calma, né, Ana? Anderson e Elias. E a gente tem as perguntas... Vai puxando, a gente vai acabando ficando com um monte de pergunta represada aqui. Pois é. Mas a gente tem as perguntas também do nosso público, que são sempre perguntas muito qualificadas, né? Eu acho que tem alguns ganchos interessantes aqui que talvez você possa ir puxando também a guisa de conclusão, Johnny, a partir de algumas considerações aqui do nosso público. Por exemplo, o Henrique Pimenta, aqui ele pergunta, ele puxa uma conversa aqui sobre Beowulf, né? Beowulf The Seafarer, navegador, esses poemas narrativos míticos. Aí ele usa deságuam na Odisseia de Homero e nos Lusíadas de Camões. Aí tem um pouco a ver com essa coisa, né? De pensar a cultura não como algo estanque, mas como um rio fluindo pela história, né? E aí quer dizer, Camões está para frente de Beowulf, por exemplo, né? Mas está bem depois de Homero. Você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta aqui do Pimenta? Pois é, aí nós já entramos numa outra área que não é a nórdica, né? Não é a escandinava, que é a anglo-saxã. Né? É germânica, não, ela é germânica, mas ela é uma literatura épica da Inglaterra, né? Que é o Beowulf. O problema é que eu não conheço tanto a Camões, né? Eu conheço um pouco mais a Odisseia, né? O que a gente pode dizer? Como a literatura épica, como epopeia, eles têm elementos comuns, né? A saga dos Volsungs tem elementos que são comuns ao Beowulf, que é comum à Odisseia, que é comum ao Épico de Gilgamesh, que é o quê? A trajetória do herói. Em todas as grandes epopeias, o que você tem? Um herói que vai ter uma trajetória que nesse processo ele vai enfrentar perigos, ele vai enfrentar monstros, e no final ele tem um grande trunfo, que pode ser uma conquista, que pode ser uma benesse, enfim, você tem esse processo do herói que pode terminar ou não de maneira trágica, mas esse fio narrativo heróico, ele é comum em toda a epopeia, né? Ele é o principal elemento comum. E aí você vai ter, talvez, influências, né? É claro que o material literário medieval, todos os autores que vão transcrever, que de alguma maneira vão compor, já no formato manuscrito, essas epopeias, eles tinham uma educação clássica, né? O saxo gramático, né? O saxão gramático, por exemplo, quando ele escreve os feitos dos daneses no século XII, o Snorri Sturluson, todos eles conheciam clássicos, né? Os clássicos greco-romanos. Então, há possibilidades de ter elementos, né? O saxão gramático, ele lia muito material latino. Então, ele incorpora na sua epopeia escandinava elementos classicistas, né? O Beowulf não, nem tanto. É anônimo, né? Não tem tantos elementos detectáveis, mas eles têm elementos comuns nesse sentido que essas sociedades elas precisam ter elementos heróicos. Então, elas criam narrativas que vão exaltar a figura do herói, a figura do guerreiro herói. Agora, modelos mais profundos de comparação, aí tem que recorrer aos especialistas em literatura mesmo, né? Literatura clássica, literatura medieval, que daí isso já é a praia deles, né? Discutirem modelos comparativos, o que se chama de literatura comparada, né? Para mim, faltou chão, porque eu não conheço Camões, né? Material clássico, greco-romano, eu conheço muito pouco. Então, para mim, é muito difícil fazer maiores elucubrações, né? Saxão eu já conheço mais, né? Material celta também eu conheço mais, porque é um material mais que está assim,
próximo do nórdico, está ali em contato, né? São populações que estão em contato, então é um irmão mais, é um material mais fronteiriço e próximo. Daria para puxar. Ana, quer comentar alguma coisa? Não, eu queria que você desse a palavra à Ana Maria Bernadelli, porque ela está aqui com várias questões, então, na sequência, sim. É ela que tem que ser contemplada. Eu vou colocar aqui na tela, né? Porque você começou lá embaixo no Pimenta. Isso, a próxima que é ela. Eu vou exibir aqui na tela. Ela fez em 2 momentos, né, a pergunta dela. Vai bastante ao encontro do que o Johnny já estava falando sobre essa não dicotomia, né, esse não maniqueísmo que está nas sociedades antigas e na tradição nórdica, né? Eu acho que poderia puxar um pouco mais sobre isso. Ela diz, né, a primeira parte da pergunta aqui. Os deuses nórdicos como Odin, Thor, Loki e Freyja não são moralmente perfeitos ou onipotentes. Eles cometem erros, têm desejos, vaidades, ciúmes, medo da morte. E aí depois ela continua, né? Atributos que são profundamente humanos, ampliada da condição humana. Ao contrário de outras tradições que idealizam deuses como seres perfeitos e imutáveis, os deuses nórdicos são vulneráveis. Acho que ainda tem mais uma parte aqui. Comente. A poesia celta é uma palavra e magia, natureza e mito. Une palavra e magia, natureza e mito, com um lirismo que fala da alma humana em contato com o invisível. Ela toca fundo. Insere o homem com delicadeza, reverência e assombro. Então ela parte de, né, parte aí desde a questão dos deuses, né, e o não maniqueísmo, os atributos humanos desses deuses na cultura nórdica, mas também faz aí uma pergunta mais específica sobre a poesia celta, que é o final. Eu falei porque ela pôs aqui que ela tem muitas perguntas. Ela finaliza ali a parte que ela está comentando com os deuses nórdicos, né? Concluindo que isso torna eles mais próximos dos mortais. Esse comentário sobre a poesia celta, ela colocou a hora que estava são 2 perguntas, né? Então, tocando recitando o poema do Oceano. Acho que se você quiser se concentrar, Johnny, talvez comentar um pouquinho mais essa questão da representação dos deuses, né, com atributos humanos. É uma colocação bem interessante, só que eu faria aqui um outro contraponto. Eu acho que, na verdade, as divindades do chamado politeísmo europeu, elas são mais próximas do que os modelos orientais, né? Essa questão da perfeição, né, dos deuses, ela é uma coisa mais da tradição mesopotâmica, dos povos do Oriente Médio, da tradição judaico-cristã e islâmica, essa coisa da perfeição divina. Porque se a gente for perceber, por exemplo, mesmo na mitologia clássica, né, os deuses também eles têm vaidade, têm ciúme, têm ira, têm inveja. Né? Isso é característico do politeísmo europeu de maneira geral, no mundo eslavo, no mundo celta. Né? Tem intrigas, né? São modelos que são muito próximos, mais próximos um do outro do que da área oriental. A questão que aqui já começa a diferença é essa questão que ela apontou da finitude. Né? Os deuses celtas nós não temos informações, né? Porque a mitologia celta é bem mais fragmentada que a germânica e nórdica. Agora, na clássica, pelo menos a última geração dos deuses, eles são... você tem uma estabilidade, você não tem o fim da última classe de deuses. Né? Para ali com Zeus e os outros deuses do Olimpo e acabou. Já a nórdica, você tem a finitude dos principais deuses. Você tem a morte dos principais deuses no Ragnarok. Né? Então, Odin, Thor, a deusa Freya, você tem todos os grandes deuses desaparecendo. O único deus que sobrevive é o deus Balder, que vem do submundo, os filhos de Thor. Né? Então, você tem uma renovação e conservação com alguns deuses, mas os principais são eliminados.
eu acho que isso é, inclusive, um diferencial da mitologia nórdica. Por que também ela faz tanto sucesso? É uma possível chave, né, para se interpretar na recepção pós-vínculo nacionalista. Por que ela sobrevive tanto na cultura popular? Por que ela faz tanto sucesso? Talvez porque, nesse sentido, ela se aproxima mais de uma audiência humana, porque ela tem a finitude, e as outras mitologias não necessariamente. Né? Então, esse sentimento de finitude acaba criando uma das forças da mitologia nórdica, né? Uma das possíveis explicações. Né? Mas essa questão de ter vícios, de ter defeitos, isso também existe nos deuses greco-romanos. Maravilha. Realmente muito interessante essa questão da finitude dos deuses, né? Eu que trabalho com os gregos, realmente não tem, né, esse problema da finitude ali, né? São atributos humanos que os deuses têm, mas não a questão da finitude, né? Não tem a finitude. O Everton Carvalho aqui pergunta, Johnny, pergunta sobre uma obra que eu não conheço. Qual a importância de Eda, né, em prosa, do autor Snorri Sturluson, ou Sturluson, na divulgação da cultura nórdica? Não sei se você conhece essa obra. Existem duas Edas, a Eda em prosa e a Eda em poética. O que eu comentei até agora era a Eda poética. A outra fonte primordial realmente é a Eda em prosa do Snorri Sturluson. O que é importante? O Snorri Sturluson tem algumas narrativas míticas que só foram preservadas lá. Então, se não tivesse ele feito essa coletânea, essa compilação, nós não teríamos acesso a esse material. A forma como ele escreve não é poética, então é muito mais fácil das audiências pós-século XIII de ter um contato com a mitologia do que a Eda poética. A Eda poética ela é mais truncada, porque o jeito que ela é organizada na forma poética muitas vezes não é linear, ela vai jogando várias narrativas, não tem um fluxo narrativo contínuo e único. Né? Então, para o leitor moderno, por exemplo, ler a Eda poética de cara, ele vai ficar assim um pouco perdido. Ele vai ter que recorrer a dicionários, índices. Né? Agora, a Eda do Snorri Sturluson ela é mais contada no sentido da narratividade, que tem um começo, tem um meio, tem um fim. São contações de histórias mesmo. Né? Então, isso torna a Eda dele mais popular. O problema para os pesquisadores de mitologia é que a filtragem cristã na Eda em prosa é muito maior do que a da poética, que são todas anônimas. Né? A Eda do Snorri Sturluson ela é altamente cristocêntrica. Ele organiza num grande sistema mitológico que vai terminar com a ascensão de Adão e Eva. Né? Pós-Ragnarok é um casal de humanos que sobrevive. Então, ele dá um jeito de assentar com o início da Bíblia. Então, o prólogo também fala muito de muitas referências bíblicas, tem uma visão evemerista que os deuses teriam vindo da Ásia. Se você for ver todo o material, ele como um todo, é muito mais cristocêntrico. Ele é mais fácil de ser lido pela audiência pós-medieval até hoje. Ele é muito mais fácil. Só que ele tem elementos cristãos muito mais fortes. Né? Então, na hora da pesquisa, você tem que ter esses cuidados. Né? Mas, realmente, é uma obra extremamente importante. Né? Em rápidas palavras, por que ele criou a Eda em prosa? Porque é um manual de poesia. Os poetas da época dele não sabiam mais o que eram os Kenings, que são os Kenningar, que são as metáforas poéticas, utilizando elementos da mitologia nórdica. Então, ele fez esse grande manual para poder se fazer poesia, né, no século XIII. Então, é uma espécie de manual. Então, ele tem uma importância muito grande. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos os pesquisadores têm que ter assim, esse cuidado. Claro que para divulgação é extremamente
a tradução, né, nós não temos uma tradução acadêmica tem o Arthur Avelar fez traduções do inglês para o português, né? Mas uma tradução acadêmica do nórdico antigo para o português moderno não existe, nem em Portugal. Então, a existência desse tipo de material, né, essas traduções, como o Wanderson colocou ali, são importantes, porque ajudam a divulgar, ajudam a popularizar, as pessoas terem acesso à mitologia nórdica, né? Então, realmente é um autor muito importante, né? Só que para os pesquisadores tem que ter sempre um cuidado muito grande. Johnny, acho que a gente pode encerrar aqui com a última pergunta vinda do público. É uma pergunta sobre cultura pop. Tá aqui, ó, o James Jorge aqui, escritor, ele pergunta se você viu a série, né? Com certeza você viu, né, Game of Thrones, e viu, se gostou, quais as melhores adaptações feitas para a série. Aí, bom, ele é bem fã, né? Então ele fala aqui se há 1 ou a 2 que poderiam ser melhor aproveitadas ou mais explorados. Enfim, Game of Thrones, Johnny. A coisa que me vem à mente, claro, eu gosto da série, a coisa que me vem à mente, assim, que é mais nórdica, é a questão dos corvos, né? Tinha um personagem, que eu já não vou lembrar o nome, que é um dos filhos do Ned Stark, que acaba o Bran. aquela... Oi? É o Bran Stark. É que na primeira temporada cai da torre, né? Ele tem, exatamente, ele tem a capacidade de clarividência, isso é muito dínico, né? Essa coisa de ver o futuro, de ver as coisas, e essa conexão com o corvo, né? Eu não me lembro se ele vê o corvo acompanha ele, mas tem esse simbolismo do corvo, é muito dínico, né? Aí tem outros elementos, né? Os mortos-vivos, parece muito os Draugr, né, que são os mortos-vivos das sagas, né? São pessoas que saem do túmulo com o corpo que estão apodrecido e vão atacar os seres humanos. Então tem alguns elementos, tem vários elementos, mas esse do Bran com o corvo, para mim, é um dos referências mais explícitas com certeza, a mitologia nórdica. E um dos melhores aproveitados pela série, porque eu não li os livros, né? Então, os dragões também, né? Parece. São bem parecidos com os que aparecem com que o Siegfried mata. O Dragões, aí a gente já entra num outro departamento, porque, vejam, depende de qual material, né? Por exemplo, no material anglo-saxão, no Beowulf, realmente os dragões são bem parecidos com o Game of Thrones. Eles voam, tem 4 patas e cospem fogo. Agora, se você for, por exemplo, na saga dos Volsungos, já é um dragão mais no modelo grego, né? Uma grande serpente que não tem patas, não voa e não solta fogo. Então, o dragão ele vai depender de qual narrativa, mas o dragão nórdico mesmo, clássico, pré-cristão, ele é uma grande serpente, né? Como era o modelo de dragão da antiguidade. Agora, o dragão do Game of Thrones já é o dragão medieval clássico, pós-século X. Ele voa e cospe fogo, tem asas. Então, já é o dragão consagrado lá do São Jorge, do São Miguel, né? Aquela iconografia das histórias medievais, várias narrativas. É o dragão medieval cristão, né? Não é bem o dragão nórdico, né? Se você for considerar o nórdico pré-cristão. Maravilha. Bom, o Wanderson poderia puxar também uma infinidade de questões aí, porque creio que de nós aqui o Wanderson é o que realmente compreende melhor essa temática, estudou melhor o mundo, né? Mas, Johnny, a gente lida com o tempo aqui também, né? E eu penso que a gente caminha para o encerramento agora. E, da minha parte, eu só gostaria de dizer que é realmente uma aula, né, poder te escutar, e enriquece muito, inclusive, o nosso programa e o nosso canal, porque quando a gente
escuta alguém que, de fato, se debruçou por muitos anos, com muita seriedade, né, sobre um determinado tema, isso vai abrindo portas intelectuais, formas da gente pensar que são muito, muito instigantes, né? Então, para mim foi um grande aprendizado. Gostaria de conversar com você sobre uma série de desdobramentos dessas questões todas, da relação do mito com a literatura, do mito com a questão nacional na modernidade, mas quem sabe poderá ser, talvez, até num segundo programa contigo, né? Então, da minha parte, só agradecer demais aí por você ter prestigiado o nosso canal com a sua presença, e eu tenho certeza que o público que também nos acompanha aqui teve uma baita de uma aula hoje e ficou instigado a pensar uma série de questões interessantes que você colocou aqui para nós, tá bom? Aí eu passo a palavra para os meus amigos aí para a gente caminhar para o encerramento. Vocês estão me ouvindo? Sim, Ana. Ai, que bom. É porque deu aqui que o meu microfone estava mudo de novo. Bom, eu só tenho a agradecer, professor Johnny Langer. É uma honra, é um prazer imenso ter a sua presença aqui no nosso programa. Agradeço demais. Como o Vomir disse, é uma aula, né? Fica muita coisa. Eu continuo com um monte de perguntas, mas eu quero dizer que as leituras que eu fiz dos seus, de 3 livros seus que eu para esse programa me ilustraram muito, me apropriei muito mais dessa cultura nórdica do que até então. Então, eu agradeço a sua presença e agradeço o seu trabalho relevante. Eu quero recomendar aqui o boletim Notícias Asgardianas, né? Notícias Asgardianas. Esse boletim tem coisas preciosas. Então, fica aqui a minha recomendação para o público para ler esse boletim. É só entrar digitar, né, o nome do boletim e ele abre, né? E aí a gente lê. Muitíssimo obrigada. Agora vamos continuar conversando sobre o nosso livro, né, Wanderson? Que o professor Johnny Langer vai prefaciar o nosso livro, vai nos dar essa honra de fazer o prefácio do nosso livro sobre a Idade Média. Muito obrigada, professor, boa noite e até a próxima. Quem mais? Bom, eu que agradeço muito, né, a participação aqui no programa, foi muito bom essa conversa que eu tive com todos vocês, agradeço demais esse espaço, muito obrigado, só tenho a agradecer. Wanderson e Elias, se quiserem também deixar uma mensagem final. Johnny, só lembrando que estão pedindo aqui um contato contigo, não sei se você quiser deixar um e-mail aqui para o público. Claro. Estavam pedindo aqui algum contato contigo aí. Wanderson e Elias, fiquem à vontade aí também. Um de vocês vai fazer um encerramento hoje, tá? O Wanderson vai encerrar. Ele abriu, ele encerra. Então fala, Elias. Fala você então primeiro, Elias. O professor Johnny, eu queria agradecer demais, foi extremamente... A nossa conversa aqui foi muito profícua, né? Eu me lembro que na universidade nós tivemos um períodozinho de um bimestre para estudar sobre esses assuntos, mas no curso de filosofia. Só que é muito pouco, né? A gente fica... Hoje eu estou vendo aqui o quanto que eu tinha de senso comum, né? A respeito dos próprios vikings, né? Eu, por exemplo, gostaria de fazer outras perguntas. A gente não tem tempo, mas a gente pode continuar conversando por e-mail, né? O período de glória desse povo, né? Quanto tempo durou, essa coisa toda, né? E eu acho também que a nossa plateia deve ter ficado maravilhada com
com a live, né? Com tudo que a gente discutiu aqui, porque todo mundo aqui, de uma forma ou de outra, está mexendo com arte, está mexendo com literatura, escreve, são pessoas ligadas à área da educação também. Então, eu acho que isso foi uma noite maravilhosa, né? Só tenho a agradecer. Aí, antes do Wanderson falar, eu quero fazer o meu agradecimento muito, muito, muito especial para essa nossa plateia, para essas pessoas maravilhosas que estão aqui nos prestigiando, ajudando o nosso canal a andar, a ir para frente. São pessoas, a fina flor da cultura, da literatura, das artes do Mato Grosso do Sul estão aqui. Muito obrigada. Bom, eu também suspeito falar, né? O tanto que eu admiro esse trabalho e o tanto que eu gostei dessa live. Mas quero também agradecer ao professor Langer. A Ana e eu conhecíamos o professor, ele veio a Campo Grande participar da minha banca de mestrado. Na ocasião, a gente falou sobre a obra A Canção dos Nibelungos, né? E daí que estabeleceu esse contato. E foi uma honra muito grande poder convidar o professor para vir hoje falar sobre todo esse universo da literatura nórdica, né? Então, mais uma vez, agradecer aí em nome de toda a equipe do Palavras, a sua presença generosa, agradecer essas reflexões, né? Compartilhar com a gente esse olhar agudo sobre esses mitos, essas sagas, sobre a recepção literária. Agradecer também, né, os participantes aqui da live, o professor Vomir, a Ana, o Elias, o gatinho miando no fundo aí, né, que o Henrique lembrou. Henrique. Que participou todo mundo hoje. O divino, o humano e o animal unidos, foi o comentário do Henrique aqui. Mas o gato estava bem comedido hoje, porque ele só ficou miando ao fundo. Geralmente o gato ele gosta de atravessar pelo meio da câmera. Só mostrar a presença dele mesmo ali. Né? É ótimo. Então, agradecer, né? E, claro, aos nossos telespectadores que estão aí acompanhando, muito obrigado por estar aqui conosco, celebrando a palavra, a literatura, né, o mito, tudo aquilo que nos move. E se gostou da conversa, curte, compartilha, inscreve no canal. Essa parte aí o Vomir faz, de convidar. Oh, isso aí, garoto. Muito bom. Professor Johnny, valeu. Muito obrigado. Obrigado a todas e todos. Aí foi ótimo estar com vocês. Valeu. Foi ótimo também. Obrigado. Grande noite. Muito obrigada. Grande noite. E